E um vídeo caprichado da volta de Lucas Moura ao São Paulo. Lembrando, ele saiu do São Paulo lá em 2012, quando o São Paulo foi campeão da Copa Sul-Americana, o último título internacional do São Paulo. Foi embora, volta agora, fica nos próximos 4 meses do São Paulo. Já era dito muito, todo mundo estava falando ontem, ele vem, vai só anunciar. E agora, oficialmente, Lucas Moura está de volta ao São Paulo, Raí. É um acréscimo técnico, né, Tiras? São Paulo, quando o Dorival foi perguntado sobre mercado, reforços e tal, ele disse que o grande reforço seria não perder ninguém, né? E aí, meio que do nada, ele ganhou o Rames Rodrigues e o Lucas. É um ganho técnico e tanto para essa reta final da temporada, principalmente o jogo contra o Corinthians, da Copa do Brasil, depois mais adiante essa sequência de disputa da Sul-Americana, se o São Paulo conseguir eliminar o São Lourenço. Me parece que, se ele tiver condição, poderá jogar o jogo da volta, né? Semana que vem no Morumbi, pode ser até o jogo de estreia dele, talvez. Domingo contra o Atlético Mineiro, acho que não. Até do ponto de vista de questões, documentos e tal, acho que não vai ser possível ainda que ele jogue. E também vai fazer com que o Dorival tenha que mudar um pouco a forma do time dele jogar. Peças, não, nem tanta estratégia, mas peças, né? O São Paulo tinha encontrado ali um 11 inicial, um jeito de atuar, com Maia e Neves, com Luciano, Rato, Nestor ou Michel Araújo e o Caleri. 2 vão sair desse time, para entrar o Rames Rodrigues, acho que na vaga do Luciano, e aí o outro é mais, entre aspas, mais fácil de você tirar. O Lucas, na maioria da trajetória dele, jogou como um ponta pelo lado direito. Na maioria das vezes ele jogou assim. No Tottenham, algumas vezes ele jogou pelo lado esquerdo, que não é tão comum para jogadores destros, né? Jogar do lado direito. A maioria deles joga pelo lado esquerdo, para ter a jogada de trazer para dentro, enfim. Mas o Lucas, quando surgiu no São Paulo, naquela seleção brasileira sub-20 que ganhou o Sul-Americano, que ele jogou com o Neymar, com o Oscar, enfim, outros jogadores também jogavam pelo lado direito. Esse vai ser um ponto, em que lugar do campo ele vai jogar, se na direita ou na esquerda. Mas essas 2 contratações vão fazer com que o Dorival tenha que mexer no seu time titular e talvez tirar um jogador importante, que foi importante até aqui, questões de tirar o calção pela cabeça à parte, ele é um jogador importante, que é o Luciano. Eu acho muito difícil que ele siga como titular nos principais jogos com todos esses jogadores à disposição. Considerando que eles voltem, cheguem bem. Só uma informação, tanto o Lucas quanto o Rames Rodrigues, eles não poderão jogar no jogo da volta da Sul-Americana, porque... verdade, tinha que escrever, então eles só poderão escrever antes da fase começar. Tem razão. Nas quartas de final, se o São Paulo passar, na Copa do Brasil, sim, poderiam jogar, poderão, sei lá, desde que estejam em forma. E esse é o negócio. Agora, Marília, aparentemente, em tese, um ganho de nomes indiscutível, um ganho técnico possível. Indiscutível também. A gente só não sabe se tem ganho de fôlego. Técnico e... As 2 primeiras são indiscutíveis. A questão agora é 90 minutos. E como não é um esporte individual, como eles vão encaixar no time. Mas que é um ganho técnico, me parece óbvio, né? Porque aí é quantitativo mesmo. Dá para você contar as habilidades. Sabe o jogo do super trunfo? A cartinha dele é melhor. As cartinhas são melhores. Se isso em campo vai funcionar, é uma outra questão. Vou ter a oportunidade essa semana, vou entrevistar o Júlio Casares e ainda falta a torcida explicações. Menos de um mês atrás, o Júlio Casares falou para mim que o São Paulo precisava vender os jogadores. Não só não vendeu nenhum, como contratou 2. Sim. É verdade, claro. Esse é um ponto importante dessa contratação. E eu acho que vou dizer, clube de futebol é uma empresa de futebol. Não pode fechar a porta, ficar 2 anos sem jogar, até pagar a dívida e voltar. Para pagar a dívida precisa jogar futebol. Para pagar a dívida precisa ter jogador que joga futebol, ganhe jogo, ganhe título, enche estádio e faça a receita para que a dívida ruim seja trocada por dívida boa e seja saudável a operação. Então, não é a questão da contratação. É que é uma diretoria que deve muitas explicações à sua torcida. E, normalmente, fica mascarado no impacto que o vídeo, o nome causa. Um anúncio sem perguntas. Então, a gente teve 3 anúncios nessa janela do São Paulo sem resposta. Pato, Lucas e Rames. É a própria troca de treinador, né, lá atrás. Salário, não existe jogador que não receba salário, não existe nada disso. Eu acho que o São Paulo ganha muito, sou a favor, desde que, neste caso específico, não é para a opinião pública, é para o seu torcedor,
que vê toda hora surgir informação que o jogador não está recebendo. Sim, é verdade. Não, sem dúvida nenhuma, esse é um ponto. E o São Paulo tem o trauma, Daniel Alves, de outro dia. Talvez, se não foi a mais... Muita coisa mal explicada que não só isso, né, Tira? As questões financeiras, a operação muito ruim do sócio-torcedor, como é conduzida também, né? Da forma como é feita. Do Galopo, que pouca prioridade para aqueles que sempre vão ao estádio. Sim. Então, tem muita coisa que deveria ser esclarecida por essa diretoria na figura do seu presidente, mas que eu não tenho nenhum tipo de expectativa que vá acontecer. Não, tem uma eleição, Será né? domingo aí. Eu acho assim, de fato ele deve explicação, eu acho que ele é pouco cobrado para dar explicação, e eu estou falando dos mecanismos internos. O São Paulo pode não ter oposição atuante, mas ela tem oposição. E o presidente não é dono do clube. Então, a gente não vê nem quem pode cobrar a explicação dele do ponto de vista institucional cobrando, porque a imprensa, a gente pode fazer perguntas e ele pode não responder. A torcida, o torcedor comum que nem tem acesso a ele, pode fazer protesto, pode postar em rede social, pode se manifestar ordeiramente. Mas a própria instituição São Paulo Futebol Clube tem assistido isso acontecer, mesmo que a oposição seja hoje reduzida, e a gente não ouve. Sim. Nenhum tipo de cobrança, o presidente vai lá explicar o contrato, tem uma eleição em dezembro, né? E esses são temas importantes, porque muitas vezes o torcedor escuta a gente falar isso e fala, tá vendo lá? Só porque contratou 2 jogadores, os caras estão querendo tirar o peso, não sei o quê. Não. Essas questões são importantes para o clube e o torcedor deveria ficar mais atento a elas. E não apenas ser, entre aspas, enganado, iludido ou ter um outro tema colocado à frente de outros temas que também são importantes. Quer ver? Melhor cenário possível. São Paulo é campeão da Sul-Americana e tem vaga na Libertadores do ano que vem. O Lucas vai embora. Sim, sem dúvida. Verdade. Assim, não vou passar pano, eu sou um crítico da diretoria do São Paulo. Nós estamos falando de um privilégio do São Paulo de não falar das negociações, de não falar de quanto deve ou de dever, né? Tirando o Flamengo e o Palmeiras, todo mundo deve. A gente acabou de falar do Corinthians aqui, que deve 2 bilhões e contrata jogador e não sei o que e tal, né? Então, só para dizer que... Não, a questão não é essa. Acabei de fazer essa ressalva. Né? Todos devem, Tiras. O problema é falar, se comunicar, ser transparente, ser claro. Nesse aspecto, o São Paulo deve muito. Ele tem que... Quando o Galopo foi contratado há 1 ano, foi dito pelo presidente, não sou eu que estou inventando essa história. Era um investidor. E havia um investidor. E ele mesmo disse pouco tempo depois que não existia. Isso. E essa história ficou por isso mesmo. Perfeito. No fim das contas, quem pagou ao Banfield 40, 50 milhões de reais pelo Galopo? Ninguém sabe até hoje. Quer dizer, todo mundo sabe, é o São Paulo que vai pagar pelos 50 milhões pelo Galopo. Exatamente. Então, são essas questões. E quando essas operações não ficam claras, vão surgindo coisas. Não, tem gatilho, não tem gatilho. O Rames Rodrigues vai ganhar 20 milhões em 24 meses. Como o São Paulo vai fazer para pagar esse salário? Perfeito. Sendo que até outro dia tinha jogador com salário atrasado. Exatamente. Direito de imagem que não estava em dia. E o próprio presidente confirmou essa informação. Então, são perguntas importantes, pertinentes. Ninguém está tirando o brilho das contratações, o tamanho desses jogadores, o impacto que eles vão ter no time do São Paulo, o nível que sobe com esses 2 caras que chegam. Ninguém está colocando isso ao lado para trazer os problemas do time, mas eles estão aí, são reais e precisam ser debatidos e esclarecidos. Ô Massa, o Lucas chega e, se você olhar, talvez ele seja um jogador menos talentoso do que o Rames Rodrigues, potencialmente falando. Porém, é um cara que estava até ontem jogando na Premier League. Então é um cara que talvez chegue com mais condições de jogar logo no São Paulo, né? Não tem histórico de lesão. Não tem histórico de lesão, é da casa. Então tem todos esses ingredientes aí nessa contratação. Tá mutado, Massa. Tá mudo, Massa. Desculpa, que veio óleo gás aqui, então eu fechei e esqueci. Achei que era o tropeiro, já tá. Calma, falta meia hora. Diga lá. Não, aqui é a chegar 2h09, porque vai acabar aqui o programa, eu vou ao banheiro, tal, aí vou guardar o equipamento para levar para o Mineirão mais tarde, e aí 2h08 eu serei avisado para descer para buscar o meu tropeiro 2h09. Tranquilo. Cara, eu estava aqui pensando sobre isso, né? E o São Paulo tem alguns cenários pela frente. A Marília tocou nesse ponto, né? Ganhar tudo aí, ou ter esses 2 jogadores que
vão ficar até dezembro tentando fazer o São Paulo chegar à quarta colocação, quinta ou sexta no Campeonato Brasileiro. Planejamento mal feito, né? Planejamento bem mal feito pelo São Paulo, porque se esses jogadores tivessem chegado em janeiro, principalmente o Rames, né? Que já estava aí. O Rames Rodrigues jogou 23 jogos da última temporada no futebol grego. Então, o Olympiacos jogou 47 vezes e o Rames jogou 23. Está 4 meses sem jogar. Tudo que eu aprendi na vida me leva a crer que esse Rames não vai estar 100% para jogar contra o Corinthians dia 16. Mas esse é um jogador extra classe, por onde já jogou, pela qualidade técnica que ele tem. Ele pode sim, mesmo não estando 100%, colocar o São Paulo e o meio-campo do São Paulo num nível acima, porque o futebol brasileiro ele tem dificuldade, principalmente nesta posição, que é o camisa 10, o cara que pensa o jogo, que dá o tapa, que define, né, o jeito de jogar. E tem o Lucas, que para mim é mais realidade ainda, mas também tiro curto até o final do ano. Então, assim, serve para o São Paulo ganhar um monte de jogos no imaginário do torcedor, vai ganhar um monte de jogos até que eles entrem em campo, e a partir daí é que a gente vai ver. Assim, vocês já falaram do quanto vai custar, quem vai pagar, tudo isso que a gente fala sempre, né? E eu cometi o erro de ter achado que o Daniel Alves era uma boa, e não vou mais cometer esse erro. Até que a gente saiba quem vai pagar, como vai ser, cabe no orçamento, eu vou ficar quieto e não vou interromper a euforia do torcedor do São Paulo. Então tá aí, né, galera? Todos os créditos aí pra Band Esporte aí, tá o nome de Jovem Pan, mas eu esqueci de tirar, é Band Esporte, link do canal da Band Esporte na descrição, galera. Eu acho que sobre essa questão de pagamento, realmente, o São Paulo não pode contratar esses caras sem ter dinheiro pra pagar, tava devendo direito de imagem, né? Então isso não pode ocorrer. Agora, o São Paulo tinha uma coisa que na época do Daniel Alves o São Paulo não tinha, é a bilheteria, né? O São Paulo não tinha na época do Daniel Alves, né? Bilheteria. Então isso pode, eu acho que isso que tá ajudando mais essas contratações. Não sei a opinião de vocês. Então se inscreve no canal, deixa o like. Eu não botei o vídeo aqui, galera, porque tem áudio, né? O áudio, então pode conter aí direitos autorais, valeu? Então é isso aí, eu tô empolgadíssimo aí com o Lucas Moura e Rames. Espero que eles possam jogar dia 16, porque se eles jogarem é outro time contra o Corinthians, valeu? É nóis, vamos São Paulo!